Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírito Plano Maior. Hoje, eu e o Mário começamos os trabalhos do ano, né, Mário? Isso. Estamos chegando. Vamos ver se habilitou, por enquanto só estamos nós. Já tem uma pessoa chegando. Elka. Boa Oi, noite. Elka. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Reinaldo. Tudo bem? É isso, a família chega junto. Boa noite, Boa noite. Vera. Boa noite, Renato. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Renato está animado nos emojis, olha. Já está vibrando. É isso aí. Luciana, Cláudia, boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Boa noite, professor. Olá, doutor Clóvis. Boa noite. Muito bem-vindo. Ana, boa noite. Seja bem-vinda. Nós estamos muito bem. Bem, Cláudia, bem. Marisônia também. Boa noite. Seja bem-vinda. Elisete, boa noite. A Elisete, eu acho que eu conheço de algum lugar. Tudo bom, Elisete? Seja bem-vinda. Se o seu Mário não tem o Facebook, a Elisete pelo menos tem, né? Tem. Olha só, estamos todo mundo chegando aqui. Faz tempo que você não vai lá na segunda com a gente. Aí, ó. Ô, Reinaldo, a lista do Reinaldo estava fazendo falta. Ele deve ter já no copiar e colar, Mário, já está pronto. Oi, Andréia, boa noite, tudo bem? A Carla também, boa noite, Rogério. Ó, a risadinha do Reinaldo que ele tem mesmo. A água está pronta, muito bem, muito bem. Gente, enquanto a gente estiver esperando aqui um pouquinho, mais um minutinho, eu tenho uma recomendação de série para ver no Netflix, para todos vocês. Chama O Escolhido, The Chosen. É a vida de Jesus, é a vida de Jesus, mas muito bem feita, gente. É de emocionar. Vocês vão gostar. Tem os. Eu estou na primeira temporada, então tem os primeiros momentos que ele está se reconhecendo. Eu recomendo a todos. Depois me contem se vocês gostaram. Ó, a Elisete parece que já viu aí. Ivete, boa noite. Alda, boa noite. Olha, a patroa chegou. Jussiane, boa noite. A Cleusa, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sabe o que eu gostei do Chosen? É que ele não se.
não se mete muito em polêmica, fica bem próximo da Bíblia mesmo e dá uma atualizada no Jesus. Então é muito legal, porque eu acredito que ele era muito parecido com aquilo, era bem-humorado, era próximo, né? Era um líder mesmo, e é muito legal. Ô, Michele, boa noite. Ô, Eu Michele, acho que a gente pode começar, né, Mário? podemos sim. Então, eu vou deixar vocês Então, com o Mário, que vai fazer a prece inicial e vai fazer o evangelho. Depois, no final, eu volto com a vibração, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. olá, muito boa noite. Estamos aí retomando, né, as nossas lives de domingo, eu particularmente, né, estou iniciando hoje, retomando hoje, e já vamos conversar sobre um tema bastante interessante, né? Mas antes, eu vou fazer com vocês a prece inicial, vou ler aqui uma mensagem de Emmanuel, no livrinho Tempo de Luz, psicografado pelo Chico, vários espíritos, chama-se Passo a Passo. Não receies, atende ao dever que abraçaste. Nem sempre acertarás, mas corrige-te e anda. Faze o bem que puderes, serve, constrói, semeia. Tropeçarás, talvez, em pedras que não vias. Talvez caias por vezes, mas ergue-te e prossegue. Tudo pode mudar, menos o amor de Deus. Nós vamos, então, nos harmonizando interiormente, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade de podermos nos reunir hoje, mesmo que virtualmente, o que virtualmente já se tornou algo concreto, nos aproximando, mesmo das pessoas mais distantes. E nós agradecemos, sim, a oportunidade de podermos meditar, refletir sobre temas importantes do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos colocando, Senhor, à disposição dos amigos espirituais para que possam nos orientar se eventualmente ficarmos um pouco titubeantes na explanação, mas principalmente, Senhor, que possamos trazer para dentro de nós o ensinamento que fica ali contido nas tuas palavras, no teu evangelho, em especial no tema de hoje, nas explicações desse mentor extraordinário que é Emmanuel. Que a tua paz, Mestre Jesus, habite em nós hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje é na esfera do reajuste. Essa reflexão de Emmanuel, ela se faz, ou ela se desenvolve num versículo do Evangelho de João, no capítulo 3, ao versículo 7, que diz: Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Podemos iniciar nossa reflexão pensando no seguinte: como que estamos caminhando nessa jornada, nessa nossa nova jornada, né? Porque nós já tivemos várias jornadas anteriormente. Estamos caminhando da forma que o Mestre nos ensinou ou muito diferente do que ele nos ensinou? Precisamos ajustar a maneira de conduzir essa nossa nova oportunidade encarnatória? De que forma nós, na necessidade do ajuste, podemos fazer esse ajuste? Eu me lembro que, no final do ano, eu fiz uma palestra online sobre o convívio familiar. Eu não me recordo exatamente o título. E eu falava que a gente está onde devemos estar, no local que devemos estar,
no meio que devemos estar, na família que devemos estar, no local de trabalho que devemos estar, enfim, no meio social. E que forma nós fazemos esse reajuste ou esse reajuste para que a gente possa caminhar em frente no meio que estamos convivendo? Família, trabalho, meio social. É aí nesse meio que nós precisamos estar atentos e vigilantes de como nós estamos nos comportando. O título do tema, com base, como eu falei, no versículo de João, que Emmanuel desenvolve, é na esfera do reajuste. O que seria a esfera? Vamos interpretar um pouquinho, tentar, melhor dizendo, entender por que Emmanuel possa ter escolhido, não posso afirmar categoricamente, mas por que ele possa ter escolhido esse título para esse tema, na esfera do reajuste. O que seria a esfera? Na minha interpretação, seria o meio no qual nós estamos inseridos, no qual nós estamos na presente encarnação. E o que seria um reajuste? Seria um ajuste novo em cima de um ajuste passado, vamos dizer assim, que seria, então, este reajuste, uma mudança necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Como eu disse, Emmanuel desenvolve a sua reflexão sobre o versículo 7 do capítulo 3 do Evangelho de João. E esse capítulo 3, ele tem, se não me engano, 36 versículos. E praticamente do versículo 1 ao versículo 12, ele narra um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Todos conhecem, né, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um fariseu considerado uma autoridade entre os judeus, ele procura Jesus à noite. E por que à noite? Porque Nicodemos, ele acreditava no que Jesus falava. Mas como fariseu, ele não poderia ser visto com o Nazareno. Por isso ele procurou Jesus à noite. E nessa conversa, Nicodemo diz a Jesus que ele só poderia estar com Deus por tudo que ele pregava, por tudo que ele ensinava, por tudo que ele fazia. E Jesus então afirma a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus ainda ressalta que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aí ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E o mestre ainda acrescenta: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece em todos os nascidos do Espírito. Eu já disse algumas vezes em outras palestras que quem é aquele que não quer saber de onde veio, por que está aqui e para onde vai? Assim acontece em todos os nascidos do Espírito. Nós somos espíritos. De onde nós vimos? Por que estamos aqui nesse planeta? Para onde vamos a hora que nós nos desligarmos da carne? E isso, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, vai nos informando, não, vai nos sedimentando todo esse conhecimento. Nicodemos não entende essas colocações de Jesus. Pensa, como é que pode ser isso? Como que alguém tem que nascer de novo? Né? É aquilo que a gente já conhece, como que uma pessoa idosa pode entrar novamente no ventre da mãe? E o mestre Messias, ele arremata. Né? Você é mestre em Israel. Todos conhecem essa passagem, não é? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Falamos, Jesus diz, do que conhece e do que testemunhou. E aí ele diz assim: eu lhes falo das coisas terrenas e vocês não creem. Como vão crer se eu começar a falar das coisas celestes, das coisas celestiais, desculpa? Pois é. Emmanuel então discorre aqui
sobre esse versículo, não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E o que Emmanuel traz nesse versículo, né? Tanta oportunidade que Deus nos dá da reencarnação. E ainda, não só da reencarnação, mas no meio em que nós precisamos estar para podermos desenvolver a nossa evolução como espíritos imortais que somos. Então, esse título, Na Esfera do Reajuste, deixa para mim, pelo menos, muito claro o que é a esfera e o que é o reajuste. A esfera é o meio onde nós estamos, e o reajuste é a evolução, é o progresso espiritual que nós buscamos almejar através da oportunidade da reencarnação. No Livro dos Espíritos, lá na questão 132, está lá no livro 2º, no capítulo 2, que fala sobre a encarnação dos espíritos, o Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem que Deus impõe com o fim de levar esses espíritos à perfeição. Para uns espíritos é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar nessa perfeição, essa resposta é relativamente longa, né? Mas vamos nos pontos principais que cabem aqui dentro da nossa reflexão. Mas para chegar nessa perfeição, como diziam os espíritos, eles devem sofrer, os espíritos, né? Devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E é nisso que está a expiação. Portanto, gente, é necessário que a gente supere muitos deles originados nessa nossa existência atual, alguns outros originados, débitos, né, do passado, que nós assumimos o compromisso lá no planejamento nosso reencarnatório de poder quitar. Ainda lá no Livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, melhor dizendo, nesse mesmo livro, né, livro 2º, mas no capítulo 4 da pluralidade das existências, na questão 67, lá na 132, o Kardec perguntou qual a finalidade da encarnação. E neste capítulo da pluralidade das existências, na questão 67, Kardec pergunta qual é a finalidade da reencarnação. E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem essa condição reencarnatória, ou seja, sem essa condição de expiar as nossas falhas passadas, para que a gente melhore, onde estaria a justiça divina? Eu sempre costumo dizer, para mim mesmo, primeiramente, e dividir esse pensamento com vocês, de que a gente não pode perder a oportunidade da presente encarnação. Eu não posso afirmar categoricamente que nós somos os convocados de última hora, mas certamente nós estamos ali no meio deles. E isso nos faz, ou nos traz a responsabilidade de nos colocarmos nesta condição de buscar o melhor que a gente pode fazer. Nós vamos errar? Claro que vamos errar. Vamos patinar? Vamos. Como eu disse na mensagem aqui, passo a passo, né? Mas o amor de Deus, ele é infinito para conosco. Então, nós não podemos perder a oportunidade. Opa, escorreguei hoje. Levanta, ergue e continuamos trabalhando nessa condição do progresso. Nós falamos em expiação, né, como uma forma de progresso, de reajuste, mas e as provas? Nós não estamos num planeta de provas e expiação? Então, nesse mesmo livro, nesse mesmo 2º livro, né, livro 2º do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita, na questão 268, Kardec pergunta: até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? E os espíritos respondem que sim, mas elas não são como nós entendemos. Essas provas nós entendemos como as tribulações, os desafios materiais,
tem uma hora que o espírito chega num nível, num certo grau de desenvolvimento, em que, mesmo sem ele ainda ser perfeito, ele não tem mais nada a sofrer. Ele tem, sim, que se ajustar para se aperfeiçoar e, principalmente, ajudar a se aperfeiçoar aqueles que ainda precisam do nosso apoio, né? Então, não são mais penosos os nossos desafios, não. Eles passam a ser um desafio no sentido espiritual de auxiliar aqueles que precisam mais do que a gente. Portanto, o espírito, o objetivo nosso é atingir a perfeição. O espírito, ele é perfectível. Portanto, ele segue as suas diversas jornadas existenciais a partir da conscientização desse conhecimento, especialmente que a doutrina nos traz, buscando frequentemente melhorar, reajustar as nossas condutas, né? As suas condutas, os espíritos, nós somos espíritos, então reajustar as nossas condutas. Então, repetindo, a esfera é o meio da existência, é o endereço do espírito para que ele possa progredir, para que ele possa se reajustar, né? E uma questão interessante nesse mesmo capítulo 6 do segundo livro é a questão 266, que Kardec pergunta aos espíritos que não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? E os espíritos respondem: para vós, sim. Para o espírito, não. Ou seja, quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. Ou seja, quando nós estamos na espiritualidade, acabou a ilusão, acabou a fantasia, passa a se viver a realidade. E a sua maneira, quer dizer, a maneira do espírito pensar, a hora que está desvinculado da carne, é totalmente diferente de como estamos aqui. É o benefício do esquecimento para que a gente não sucumba na nossa missão, no nosso comprometimento de vir aqui nessa reencarnação ou nas reencarnações e poder reajustar a nossa conduta. Então veja que importante essa reflexão, né? Na carne, nós nos iludimos, nós sentimos uma ilusão, mas já na espiritualidade, nós enxergamos a realidade e nós temos desejo de reparar os nossos equívocos. Nós, na carne, achamos que as provas são extremamente penosas, difíceis. Por quê? Como eu disse, porque nós temos o benefício do esquecimento do passado. Senão, de outra forma, Deus poderia nos trazer essa oportunidade de reajuste, de quitar os nossos débitos, não é verdade? Por isso é muito importante que a gente obtenha conhecimento, não somente a informação, mas o conhecimento, se aprofundar no conhecimento. É como Kardec dizia, né? De sentimento, é um nobre sentimento que impulsiona a todas as atividades do bem. Então, amai-vos e instruí-vos. E com o conhecimento, a gente passa a compreender aquela frase do Mestre Jesus para Nicodemos, que o vento sopra, nós escutamos o vento, ou melhor dizendo, ele dizia a Nicodemos: escutas, mas não vês nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então, o que é do Espírito, é do Espírito. Por isso que eu digo, né, quem de nós que não tem a curiosidade, vamos dizer assim, de saber de onde viemos, por que nós estamos aqui, para onde que nós vamos? A Terra é a escola abençoada para que nós possamos superar esses desafios, sejam eles provas ou expiações, mas alcançando assim aquilo que é o progresso almejado por nós e principalmente pelo nosso Pai Celestial. Ele não nos daria as várias oportunidades reencarnatórias se não fosse absolutamente justo, não é verdade? E olha que interessante, se a gente fizer um paralelo, a Terra é esférica, né, onde nós convivemos socialmente, principalmente com aqueles que os nossos débitos são maiores, né, nossos familiares, e mesmo no nosso círculo social mais íntimo.
Então, nós estamos na esfera do reajuste. Nós estamos na escola terra, na esfera, para nos melhorarmos, para nos reajustarmos. Então, busquemos bem no nosso interior, bem no fundo da nossa alma, o que a gente tem feito para a gente se reajustar efetivamente. Aí nós vamos compreender por que nós estamos no meio familiar, no meio social, no meio do trabalho profissional, ou seja, na esfera desta existência. Então, como disse, né, não podemos perder a oportunidade dessa reencarnação, desse reajuste que Deus nos proporciona. Então, eu vou ler, depois dessa reflexão, a mensagem de Emmanuel, ou a reflexão de Emmanuel, para que a gente possa tentar situar isso que a gente conversou agora há pouco, né, até aqui, com a reflexão do próprio Emmanuel. Então, ele diz que na esfera do reajuste, o versículo, como eu já disse, é o 7 do capítulo 3 de João, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, reencarnação. Empeços e provações serão, talvez, os marcos que te assinalem a estrada hoje. Empeços são empecilhos, dificuldades, né? Isso, talvez, os marcos que te assinalem a estrada hoje, no momento, nesta caminhada, nesta presente encarnação, tão necessários, melhor dizendo, esses empeços, para que a gente possa evoluir espiritualmente. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. Ou seja, nós estamos pagando, vamos dizer assim, os nossos débitos do passado. É aqui, retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem. Pagamos as dívidas, e não é que nós, porque estamos pagando dívidas, nós estamos criando créditos lá para frente. Não, nós estamos quitando, efetivamente, o passado. A questão intrincada, quer dizer, aquela questão confusa, que te apoquenta, ou seja, que te perturba agora, quase sempre é o problema que abandonaste sem solução entre os amigos, que em outro tempo, lá atrás, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. Veja que interessante isso. Esse é eu não vou dizer um puxão da orelha, mas é uma chamada à reflexão muito importante. Por quê? Porque aquelas pessoas que eventualmente nós temos dificuldades são aquelas mesmas que lá atrás nós criamos dificuldades a elas. São pessoas que nós, de alguma forma, desorientamos, prejudicamos. Então, nós temos que ter essa consciência. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Ou seja, se nós estamos cumprindo com um compromisso algum parente complicado, mas estamos apoiando, nós não somos heróis por causa disso. Não. Nós temos o compromisso de acertar isso. E quantas vezes nós falhamos nisso? Quantas vezes sequer nós pensamos que pode ser um compromisso nosso? Não é verdade? Então, é muito importante, como eu falei, né? Vamos nos instruir, vamos adquirir e sedimentar esse conhecimento que a gente tem a oportunidade, nesta encarnação, de adquirir e de desenvolver, para que a gente possa efetivamente melhorar a nossa conduta, reajustar a nossa conduta. Ideais nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido ceareiro do progresso, em muitas ocasiões, são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Como nós fomos incompreensíveis com os outros. E hoje nós colocamos em nós mesmos a pecha ou o título, ou
a dó, né, de incompreendidos. Ó, ninguém é vítima, né? O que nós passamos são responsabilidades somente nós. Nós somos os causadores daquilo que hoje nos é consequência. Calúnias que arrostas, quer dizer, que enfrentas, crendo-te guindado aos píncaros, quer dizer, aos graus mais elevados, ao pico da virtude, pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras, contra irmãos indefesos. E olha, e aqui eu diria assim, Emmanuel dá esse puxãozinho de orelha, nos chama a essa realidade, mas ao mesmo tempo ele coloca aqui que nós somos guindados, quer dizer, nós somos levados ao pico da virtude pela paciência. Isso é um reajuste extraordinário. A paciência, na minha visão, e até falo por mim isso, eu sou muito impaciente em muitas situações, é uma grande virtude. É um reajuste assim extraordinário para quem consegue desenvolver isso, né? E ele diz aqui, guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais é ou nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te responsável no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Esfera do reajuste. Qual é a esfera? Meio familiar, meio social, meio do trabalho, enfim. Pedindo reajuste, na esfera do reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus, ou seja, reencarnar. Bem dizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, reajustar, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Não podemos, repito, perder a oportunidade da encarnação. Erramos, como eu dei na mensagem inicial. Vamos lá, vamos erguer, vamos recomeçar, não vamos nos entregar. Não é verdade? Lá na lápide, né? Enfim, no túmulo de Kardec, tem aquela frase, foi atribuída a ele, mas na verdade não é ele, não é dele essa frase. Ele repetiu esta frase, mas essa frase é de alguém, não sei a origem, que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei de Deus. E aqui a gente pode relembrar, né, aquela questão 268 que eu falei agora há pouco, do Livro dos Espíritos, que até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem que passar constantemente por provas? Os espíritos responderam que sim, mas elas não são como nós entendemos. Nós entendemos aqui no corpo material. Não. O espírito chega a um certo grau, e mesmo sem ser perfeito, ele não tem mais nada a sofrer, mas ele vai ter sempre o dever de ajudar a se aperfeiçoar aqueles que necessitam, aqueles que são mais penosos a nós. Então, nós passamos pelas provas, mas existem aqueles nossos irmãos que necessitam da nosso auxílio para também ir pela jornada da evolução, pela jornada do progresso espiritual. E, para encerrar essa nossa reflexão de hoje, eu gostaria de ler um trechinho do capítulo 14 do livro Boa Nova, Psicografia do Chico, ditado por Humberto de Campos, o irmão X, onde no capítulo 14 ele traz exatamente o diálogo com Nicodemos. E esse capítulo ele tem o título A Lição a Nicodemos. Então, aqui ele discorre sobre esse diálogo de Jesus com Nicodemos, sobre nascer de novo, né? E Jesus, nesse papo, né, nesse diálogo com Nicodemos, ele está acompanhado de mais 2 discípulos, o André e Tiago. E após a retirada de Nicodemos, o
André, ele pergunta a Jesus, né? Mas como isso, mestre? Ele ficou também confuso e Jesus, percebendo que eles estavam confusos, disse assim, André, principalmente André, né? As árvores não renascem depois de podadas? Então ele diz, por que tamanha admiração em face destas verdades? Perguntou-lhes Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. Pois é, nós temos a oportunidade da nova encarnação. E, como eu disse, nós temos uma nova veste e a bondade de Deus, a justiça divina, nos concede o benefício do esquecimento, para que a gente possa retomar a nossa caminhada em uma nova condição. E Jesus continua. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, a alma é imortal, através de outras experiências, de outras jornadas, de outras encarnações, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Aí André, particularmente, sentiu uma nova compreensão, sentiu seu espírito aliviado pelo entendimento. E mais à frente, Tiago então sugeriu a Jesus que ele declarasse essas verdades num próximo dia ou no dia seguinte, enfim, junto aos seus discípulos, né, aos seus seguidores. E aí ele respondeu a Tiago, né? Será que não compreendeste? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Ou seja, naquele contexto, naquela época, como ele poderia passar essas informações para, vamos dizer assim, a população, a não ser os seus discípulos? Né? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde, e aí nós temos essa oportunidade, o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. E assim, André e Tiago já mais nada perguntaram acerca dessa sabedoria do Cristo, e a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Portanto, gente, nunca é demais a gente repetir. Não vamos perder a oportunidade da presente encarnação. Eu não sei dizer se ela é única, mas ela é muito importante. E na esfera do reajuste, no meio que nós convivemos, é a grande oportunidade que nós temos para o nosso progresso espiritual, lembrando, de novo, a resposta dos espíritos à questão 268. O espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, ele não mais tem necessidade do sofrimento. Né? Ele tem, sim, deveres que o ajudem a se aperfeiçoar mais, através do ajudar aos outros, ajudar aos nossos irmãos. Bem, gente, era isso que eu tinha para refletir com vocês sobre esse título. Agradeço a paciência de terem me ouvido e
Que Jesus nos abençoe. Muita luz, muita paz a todos. Muito obrigado. Ô, Mário, que maravilha, hein? Essa parte do Nicodemos, ela sempre nos ensina muito, né? Porque você vê que a gente não tem de ter pressa de aprender também, né? Pois Então, é. cada coisa na sua fase. A gente não pode parar, né? Parar, ficar parado, não querer aprender, né? E você sabe que eu peguei o livrinho para ler aquela mensagem inicial, na abertura? Uhum. Eu peguei o livrinho e abri, passo a passo. Ele é curtinho, mas ele traz uma ideia, se a gente for juntar, né, todos os pedaços, ele traz uma ideia exatamente dessa, de não ter pressa. Tanto que ele fala: você vai patinar, você vai cair, levante, que continue trabalhando. Porque É existe isso aí. um ser supremo, que é o nosso Pai, que tem amor infinito e que, portanto, ele está sempre auxiliando. É aquela coisa, né? Nem tudo que nós queremos é o que nós precisamos. Exato. Muito obrigado, Mário, de novo por essa Imagina, palestra. eu Fantástico. que agradeço. Uma lição excelente. Vamos para a nossa vibração, então. Vou te tirar um pouquinho, depois você volta no Pois é, final, tá bom? tá ok. Gente, ó, enquanto eu estou tirando aqui o seu Mário, vamos pegando a aguinha, né? Hoje a gente está com um volume bom de pessoas, 29 pessoas online. Vamos lá pegando a aguinha para a gente poder fazer a nossa vibração, né? A vibração que é um pouco do que a gente está retribuindo, né? Aos nossos ensinamentos, mas também a gente está nessas vibrações treinando o nosso espírito a estar próximos dos nossos mentores, dos nossos guias, né? Se a gente não tem o costume de fazer vibração, de fazer orações um pouco mais longas, a gente não se acostuma com a vibração dos nossos mentores. E o que que isso gera? A gente, na hora que vai precisar, não vai estar acostumado, não vai conseguir receber as sugestões, as recomendações, né? Então é muito importante que a gente sempre esteja nisso. Deu tempo de pegar água enquanto eu fiquei falando, não deu? Todo mundo de copinho cheio. Então vamos fechar os nossos olhos. Mentalizar o nosso Mestre Jesus, cuidando de nós, vibrando por nós, abrindo o nosso coração cheio de amor, com, com os problemas longe da nossa cabeça, deixados do lado de fora. Vamos começar a mentalizar a paz mundial, vibrar pela paz mundial, vibrar amor para todos os dirigentes, para todas as pessoas que estão envolvidas nessas guerras, como a da Ucrânia e da Rússia, lá de Israel com Hamas. Que essas guerras possam realizar o quanto antes. Que nós, humanidade, voltemos a nos preocupar com Deus, com Jesus, com o Ser Supremo, né? E busquemos a paz. Saindo da ordem mundial, vamos vibrar pelo nosso Brasil. Que o nosso Brasil possa encontrar também o seu caminho de paz interna. Que os seus filhos que estão dirigindo esse país possam pensar mais no povo e menos em si mesmos. Que a moral volte a ser restabelecida em cada segmento da sociedade. Vamos vibrar também por todos os hospitais. Que cada hospital, nesse momento, onde tem um leito com um paciente, um leito de dor, possa receber a visita do Mestre Jesus, envolvendo o coração de cada um, dando energia para suportar as dores e as provas que cada um tem.
Vamos vibrar também por todos os trabalhadores da saúde, que nesse momento eles se sintam abraçados por nós, que cada um deles recebam as bênçãos de Jesus por terem escolhido uma vida de dedicação ao próximo, de saúde, de dedicação à saúde do semelhante. Vamos agora também vibrar por todos os presídios, que cada um que esteja na sua cela possa receber a visita do Mestre Jesus. Que essa visita possa tocar o coração deles, encaminhando para um caminho de redenção. Não importa quanto pecado teve, quanto erro cometeu, o que importa é recomeçar essa jornada mais próximo de Deus, de Jesus. Continuando vibrando, vamos vibrar por todos os que estão em situação de rua. Que cada um deles receba a visita do Mestre Jesus. Que possam se sentir protegidos, que possam se sentir amados. E com isso, que possam sair o quanto antes dessa situação. Encontrem um caminho. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão se sentindo solitários, sozinhos, sem ninguém na família. Que cada idoso também que se sinta nessa situação possa se sentir amado agora. Que todos nós possamos vibrar com uma só mente, apoiada pelo nosso Mestre Jesus, protegendo, acalentando o coração de cada um que se sinta solitário. Vamos vibrar também por todos os tipos de doentes, aquelas doenças crônicas como câncer, as doenças como Alzheimer, Parkinson, que cada um receba nesse momento as vibrações, as nossas vibrações e as bênçãos do nosso Mestre. Vamos vibrar também por todos os viciados em drogas, jogo, maledicência, sexo. Que cada um deles possam receber a visita dos nossos guias, dos nossos mentores e que possa darem forças para saírem desses vícios. Vamos vibrar agora também por todos os nomes que estão aqui no chat. Que cada nominho receba com muito amor a nossa vibração, o nosso carinho, o nosso desejo de recuperação. Que possamos vibrar para que eles encontrem e comecem a semana mais equilibrados, mais conscientes da vida celestial. Vamos vibrar agora por aqueles que não gostamos, pelos nossos desgostos, pelas nossas mágoas. Vamos vibrar por aqueles que não, o seu coração tem dificuldade. Aqueles que dizemos às vezes que perdoamos, mas não esquecemos, que não queremos ver nem pintado de ouro. Que Jesus possa permitir que essa nossa mágoa vá embora, que nós consigamos perdoar verdadeiramente. Vamos vibrar agora por aqueles nossos amigos, os que já torcemos a favor, que oramos com frequência, que eles possam também nesse dia receber a visita do plano espiritual, abençoando, acalentando, evoluindo.
Vamos vibrar agora também pela nossa casa. Vamos imaginar o Mestre Jesus iluminando cada cômodo da nossa casa. Aquela luz branca queimando os miasmas, aqueles pensamentos forma que ficam, iluminando cada cantinho, entrando pela lavanderia, pois cozinha, passando pela sala, pelos banheiros, entrando em cada quarto. Em cada cantinho da casa, o nosso Mestre Jesus está iluminando, colocando o seu próprio amor. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo a bênção de Jesus para mais essa semana. Que possamos ter uma semana abençoada, protegida, onde possamos terminar melhor do que começamos. E por fim, agradecer. Vamos agradecer, Senhor, a todas essas bênçãos que recebemos nessa semana. Aquelas que já agradecemos e aquelas que ainda não agradecemos. Vamos agradecer também as bênçãos que nem percebemos que recebemos. Aos problemas evitados que nem percebemos. A todas as ajudas que recebemos e nem percebemos. Que assim seja, meus amigos. Uma ótima semana a todos. Boa noite, gente. Muito bom. Obrigado. Pois não, André? Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Tenha uma ótima semana. Até a próxima. Até quarta, para quem eu vejo, e até a próxima para quem está na live e eu não vejo de quarta, né? É isso aí. Boa semana a todos.